Gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início, então, em mais esta programação de fé, nós vamos ter, então, a nossa oração inicial, falando com o Pai Criador. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nos achamos em Tua santa presença, agradecidos por mais esta oportunidade que nos concedes de podermos estar reunidos juntamente com todos os nossos amados irmãos, essa grande congregação invisível que é unida através da fé, através do Espírito Santo e também pelo meio virtual, ó Pai. E nós damos graças ao Senhor por tudo isso, pedimos a bênção do Senhor em favor de todos os Teus filhos, a graça, a paz, a saúde a cada um e a direção para mais este trabalho, Senhor. Pedimos tudo isto humildemente e no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus, nós vamos então aqui dando continuidade agora em nosso culto, né? A escritura que nós vamos ler está em Romanos capítulo 11. Romanos 11 e começaremos com o versículo 31. Romanos 11, versículo 31. E teremos agora a parte de cânticos, adorando ao Senhor com os nossos louvores. Depois dos cânticos, então, nós voltaremos aqui para efetuarmos a leitura bíblica e, naturalmente, darmos continuidade em nossa mensagem, que é o estudo da mensagem A Semente da Serpente,
E o tema continua ainda sendo a série A Origem dos Gigantes na Terra, não é? Você não pode perder nenhum desses cultos, porque é muito importante, é muito edificante para cada um de nós, não é? Então vamos cantar agora, vamos adorar o Senhor. Você cante com a sua alma, com o seu coração, participe do culto, não assista somente, porque você está participando, você é um participante da adoração ao Senhor, né? Nós estamos adorando agora com toda a seriedade, com toda a sinceridade do nosso coração. Cantemos todos. Chuvas rogamos a Deus. Cantai outra vez, cantai, novas de amor e vida, pois eu nelas encontro paz, novas de amor e vida, belas, sublimadas, puras e inspiradas, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Vem Jesus Cristo a todos dar, novas de amor e vida. Dai ouvidos ao seu chamar, novas de amor e vida. Salva todo crente, salva livremente, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Vós, ó crentes, a voz alçai, novas de amor e vida. Vós, ó anjos, também clamai, novas de amor e vida. Cristo, Rei da glória, dá-nos a vitória, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Amém. Graças a Deus, que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, que seja aceito no trono de sua bendita graça, não é? Então agora sim vamos aqui em Romanos capítulo 11, versículo 31. Assim também estes foram desobedientes para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente.
Amém. Amém. Graças a Deus, não é? Que escritura maravilhosa, nos mostrando aqui, nos comprovando a onisciência, a onipotência de Deus, a onipresença, não é? E isso nos afirma ou nos edifica cada vez mais na fé em Deus. E quanto mais passa o tempo, conforme diz a Bíblia a respeito de Abraão, não é? A Bíblia diz assim que Abraão, quanto mais o tempo passava, mais Abraão estava certíssimo de que Deus era capaz de cumprir a sua promessa, aquilo que ele lhe tinha prometido. E olha que você observa, você olha na vida de Abraão, parece que era uma das promessas mais contraditórias que se possa ter tido, né? E, no entanto, quanto mais passava o tempo, mais Abraão estava certíssimo de que Deus era capaz de cumprir a sua promessa. E quanto mais você crê em Deus, quanto mais você confia nele, mais você o responsabiliza em cumprir aquilo que te prometeu, não é? Então, eu estava pensando, ainda há pouco me veio um pensamento na cabeça, não é? Claro, né? Que o nosso passado, ou seja, o passado de cada um de nós, a experiência passada por cada ser, por cada pessoa, principalmente pelos crentes, não é? Ela serve de combustível para manter o futuro. Me veio isto. A experiência passada de cada um de nós, principalmente com Deus, com a fé, serve-nos de combustível para os nossos passos futuros, não é? Para continuarmos vivendo, continuarmos crendo em Deus e nunca perdermos a fé, não é? Mas São Paulo estava falando aqui, ele estava se referindo aos hebreus, não é? O apóstolo São Paulo aqui, ele estava se referindo aos hebreus, ele estava escrevendo aos romanos. E os romanos, naturalmente, não eram hebreus, não é? Eram gentios, como nós somos. Então, Paulo estava escrevendo aos romanos, para a igreja que estava em Roma, e como eles não tinham tanto conhecimento passado, anterior, por isso que me veio isto, que o nosso passado, o nosso tempo passado já com Deus, crendo em Deus, na fé, nos serve de combustível para mantermos o presente e o futuro das nossas vidas, não é? Mas como os romanos não tinham nenhum conhecimento passado, como São Paulo tinha e como os hebreus também tinham, não é? Então ele estava explicando para eles que a rejeição de Israel com relação ao Senhor Jesus Cristo foi por um propósito, e Deus os encerrou a todos na desobediência, enquadrou a todos na desobediência, tanto hebreus como gentios, né? Para que então ele pudesse oferecer misericórdia a todos indistintamente. Isso é muito maravilhoso nós observarmos estas coisas, né? Mas nós vamos deixar assim então aqui essa parte bíblica e nós vamos passar agora para a parte da mensagem, né? A mensagem que nós estamos estudando, conforme já foi dito aqui, que é a mensagem A Semente da Serpente, não é? E nós vamos dar prosseguimento aqui, porque daqui a pouquinho nós vamos chegar aonde o profeta começa a abordar mais, assim, explicitamente a questão dos gigantes, não é? Que a série que nós estamos gravando é
a origem dos gigantes na Terra. Bom, em programação anterior, nós chegamos ao parágrafo 72, mas sempre nós costumamos retroagir um parágrafo e voltarmos ao último parágrafo lido anteriormente, para então nos dar aquele fundo, aquela base para o que vem depois, não é? Até mesmo porque se alguém não esteve conosco naquele culto anterior, ele poderá também ter uma base do que se estava dizendo e do que se vai dizer agora, né? Então aqui, vamos ajeitar aqui, né? No parágrafo 72, então, quando ele fez a Lúcifer, ele sabia que ele seria o diabo. Isso aqui é uma afirmação forte e muito boa para nós, assim, nós irmos nos aprofundando no nosso conhecimento, né? Quer dizer, quando ele fez Lúcifer, ele sabia perfeitamente que Lúcifer seria o diabo. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, né? Mais um pouquinho só, assim, deixar bem adequado. Aí, acho que aí ficou bom agora. Assim, isso. Agora sim, né? Então, quando ele criou a Lúcifer, que era luz e fé, ora, a gente se pergunta, e por que o Senhor fez isso? Não é? Criar um inimigo, não é mesmo? Nós que somos limitados, não somos oniscientes, não somos onipresentes nem onipotentes, nós não devemos fazer esse tipo de coisa, é claro. Né? Criar um inimigo gratuitamente, por que motivo? Não é? Agora, Deus fez isto porque ele, sendo conhecedor de si mesmo, ele sabia que ele tinha o domínio sobre todas as coisas. Ele tinha o controle sobre tudo. Então ele criou a Lúcifer, mesmo sabendo que ele se rebelaria, porque ele tinha que mostrar o seu poder. Ele tinha que mostrar a diferença entre o Criador e a criatura, não é? Então, vamos continuando aqui. Ele permitiu que isto estivesse ali para mostrar que ele era o Salvador, o Cristo. Ele teve que deixar isto acontecer desta forma. Não diz a Bíblia que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, por que está você assustado? Vamos estar levantados e fazendo de coração para qualquer destino. Não sejas como o gado surdo e conduzido, que tem que ser implorado e persuadido. Seja um herói. O profeta está nos aconselhando aqui. Seja, ou então, sejamos heróis, né? Nós todos. Eu gosto disso. Em frente. Então, quer dizer, por que é que nós estaríamos ou haveríamos de estar assim, assustados, com medo? Acontece um contratempo na vida secular, na família, na igreja, né? Acontece um contratempo na igreja, algumas coisas que foram inesperadas, e você vai ficar assustado, você vai ficar com medo. Por quê? Não é? Sendo que existe um Deus em quem você crê, em quem você confia, que está sobre o controle de tudo e conhece todas as coisas, conhece o fim desde antes do princípio, e nada lhe pegou de surpresa, e você está sob seus cuidados. Então por que estaríamos nós assustados com qualquer coisa? Cada coisa que aconteceu, ou que está acontecendo, ou que vai acontecer ainda,
está sob seu controle, está sob sua supervisão. Se até a própria criação do diabo já estava sob seu controle, né? E todas as demais coisas. Agora ele falou uma coisa interessante aqui, viu? Que eu preciso frisar também ainda, antes de prosseguir. Ele disse que é para nós não sermos como o gado surdo. Isso significa o seguinte, que nós não podemos estar sendo guiados por A ou por B, por tradições, pela maioria, porque a maioria vai por esse lado, você vai junto. Porque eles têm um ditado folclórico, né? O povo tem um ditado folclórico que diz assim, que onde passa um boi, passa uma boiada. Não é assim? Quer dizer, existe um certo aspecto aí nesse ditado, mas isso quer dizer, se passou um ali, ele abriu, ele varou a cerca, e ele passou por ali, os outros todos o acompanham. E nós não devemos ser assim. Nós devemos ser cristãos, devemos ter a nossa fé por convicção de que você está na verdade. É por isso que muitas pessoas não aceitam a verdade. Não aceitam, não é? A verdade. Porque elas são como o gado surdo. Elas acompanham a maioria. Elas não querem saber do que é a verdade. Elas querem se manter em suas tradições. Como diz, você vai pregar o evangelho para alguém, ele diz, não, minha mãe foi dessa religião, meu pai também, minha família, eu não vou mudar de posição, não é? Então ela continua sendo o gado surdo. E assim por diante, você presta atenção nisso. Na igreja acontece isso às vezes, não é? E nós precisamos tomar cuidado então, para não sermos o gado surdo, mas para termos a nossa fé baseada em nossas próprias convicções, em sua própria experiência de novo nascimento, de conversão e de crença na palavra de Deus, não é? Mas vamos em frente, senão o tempo acaba. Um pequeno poema que me ajudava bastante quando eu era criança é mais ou menos assim. Nos dias do imperador romano, um nobre por ali vivia e ouviu um covarde agoureiro que em frente ao castelo dizia: é seguro que existe um tal pinheiro que não há ninguém que possa sacudi-lo. Não. Disse o herói: encontrarei um modo, vou consegui-lo. Ali está você, isto é certo. Então, aquela lenda, não é? Um agoureiro que vivia por ali e ele falava, ele cantava, ele falava em voz alta, naturalmente, sobre essa lenda desse pinheiro que não tinha ninguém que pudesse ultrapassá-lo, dominá-lo ou até mesmo derrubá-lo. E esse herói disse: não, encontrarei um modo, vou consegui-lo. Crente é assim também. Crente verdadeiro, crente cristão, é assim também, né? Ele diz, eu vou conseguir um modo. Não foi isso que aconteceu com Abraão, né? Eles diziam assim: Abraão, como é que vai sua família? Tá tudo bem, né? Seus filhos, porque ele não tinha nenhum e ele disse que ia ter um, não é? Então, ele continuava acreditando naquilo e seguiu em frente e não se deteve e não parou. É assim que nós temos que ser. Sigamos em frente, não paremos, não demos atenção para as adversidades, para o que acontece à nossa volta. Parece que está contraditório, mas você continua na sua fé. Você continua na sua convicção, na sua luta, em busca do seu objetivo, não é? Muito bom.
Vamos então para... Nós tínhamos lido 73 agora, né? Agora sim, continuemos no 74. Se esta Bíblia ensina que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, isso não foi uma coisa fácil quando eu saí desse tabernáculo naquele dia e todo mundo estava me dizendo que isso aconteceria e que aquilo aconteceria, você seria considerado um fanático e colocado na cadeia. Toda a associação médica estaria contra você, mas Deus disse, faça-o. Amém? Eu penso que cada irmão cristão tem a sua experiência com Deus. Senão ele não conseguiria se manter na fé, não é? Você tem a sua experiência com Deus. Nós temos, cada um de nós tem a nossa experiência com Deus. Então eles diziam para o profeta, esse tabernáculo vai fechar, isso não vai dar certo, isso vai acabar em nada. Mas haviam dito em sua alma, que Deus havia dito, faça-o, siga em frente, prossiga, não pare, não dê atenção para as adversidades, continue o seu trabalho, continue a sua jornada, a menos que você não tivesse nenhuma convicção, não é? Se você não tivesse certeza, então era melhor parar, não é? Mas vamos aqui, a Bíblia diz que ele é agora o fogo do reavivamento queima em cada nação sob os céus. Isso é correto. Firmem-se nisto. Como você maneja o seu trabalho cada dia? Está você assustado com o trabalho que você encontra? Com as dificuldades e nas barreiras que surgem? É assim mesmo. Se você está trabalhando, surgem barreiras, surgem dificuldades, tanto no sentido secular, no dia a dia, como na vida espiritual. É claro que você não está navegando em mares calmos, em águas tranquilas. Você está navegando em águas turbulentas, em mares bravios. Você está numa guerra, você é um guerreiro. Você não seria um herói se você não tivesse lutado. Se você não houvesse estado em nenhuma batalha, você não teria nenhuma patente de herói, não é? Os heróis da fé, todos eles do Velho Testamento, lutaram contra as adversidades que lhes sobrevinham. E assim é conosco nos dias de agora, na nossa vida presente, e você segue em frente. Aleluia! Pode você se firmar no trabalho que está à sua frente? Tem você uma mente cansada e vazia? Eu odeio esta coisa. Ou você se firma no trabalho que está à sua frente, que é o medo que corre por isto? Se agarre o próximo que você encontrar com o pensamento que você o fará. Permaneça com isso, sem dúvidas. Faça um propósito em seu coração como Daniel. Permaneça com Deus. Foi por isso que me veio aquele pensamento, que as nossas experiências, as nossas lembranças passadas, elas atuam como combustível para o presente, para você se manter vivo para o presente e para o futuro. Porque você já sabe, não, lá no passado, você vai lembrar das experiências de Davi. Não é mesmo? Davi, ele era um homem, um rapaz de pequena estatura. A Bíblia o chama até de um ruivinho. Ele era um ruivo, um rapaz ruivo, era o menor da família, mais pequeno, inclusive, dos filhos de Jessé. E os seus irmãos foram para a guerra e ele não ia porque ele era muito de pequena estatura, ele não tinha assim uma
boa estatura para que lhe desse habilidade para guerrear, para ser um guerreiro. E os seus irmãos estavam lá na batalha. Você conhece a história? Você lê a Bíblia, não é? Então, os irmãos dele estavam lá na batalha, lutando, defendendo a sua pátria, defendendo seus ideais. O seu pai, então, lhe mandou levar algum comestível para os seus irmãos lá. E quando ele chegou lá, ele ouviu um gigante, ele viu e ouviu um gigante lá em cima na colina assim. Do lado de lá estava o exército inimigo, não é? E do lado de cá estavam eles, amedrontados, porque aquele gigante chamado Golias, que todo mundo conhece o nome dele, né? Golias, os desafiava, dizendo: quem dentre vós aí teria coragem de lutar comigo? Tem aí no meio de vocês exército israelita, exército do Deus vivo. Tem aí no meio de vocês alguma pessoa que tenha coragem de se dispor a vir lutar comigo? E há de ser que se em nós dois lutando, aquele que vencer, o seu exército será o exército vitorioso. Pronto. E os israelitas estavam todos com medo, todos acabrunhados, porque não tinha ninguém ali com coragem para enfrentar e para aceitar o desafio daquele grande gigante. Aí Davi chegou lá, olhou aquilo e disse: mas espera aí, onde estão aqui os heróis de Israel aqui? Os medrosos? Vocês são todos medrosos? Estão todos se escondendo com medo do rei chamar alguém aí de você, você vai lá lutar contra o gigante. Estão todos se escondendo? São todos covardes? É isso mesmo? Não é? Então, se não tiver ninguém, eu irei lutar contra esse gigante. Olha isso, que paradoxo. Não era guerreiro, ele não era um guerreiro, porque nem na guerra ele ia. Não é? Ele estava apenas apacentando o rebanho do seu pai. Aí está um segredo. Ele estava apacentando o rebanho de Jessé, seu pai. Aleluia. Ele tinha experiência com rebanhos, com ovelhas. Ele tinha experiência em apacentar ovelhas. O profeta chegou a dizer que o pastor tem que ter até coração de pastor para que ele possa entender a necessidade de uma ovelha. Não é? Então ele tinha essas experiências. Aí a conversa foi aos ouvidos do rei Saul e foi dito ao rei Saul: tem um rapaz aí, um menino aí, que diz que se não tiver ninguém que queira lutar com o gigante, ele se dispõe a fazê-lo. O rei disse: traz esse rapaz aqui, vamos ver. Aí ele era muito pequeno. Aí Saul disse para ele: não, aliás, Esaú, né? É Saul mesmo. É que a gente às vezes se confunde com os dois nomes, né? Esaú era filho de Jacó, filho de Isaque, irmão de Jacó, não é? E Saul, então, era o rei de Israel. Aí Saul olhou e falou: você é muito pequeno, você não tem experiência com batalhas. Não, é melhor não vai dar certo. Ele disse: não, rei meu senhor, deixa eu te contar uma história, olha só isto. O passado te serve de combustível para você se manter vivo e lúcido e crente no presente. Quando vem a luta para você, se lembra do seu passado. Quantos anos você já não venceu? Quantas foram as lutas que você já não venceu? Doenças, desemprego, contratempo familiar e tudo. Você não venceu a todas, você não está aí vivo. Não é? Então ele diz: rei meu senhor, deixa ele contar algumas experiências que eu tive, não é? Um dia teu servo aqui estava pastoreando o rebanho de teu servo, meu pai, quando veio um urso para roubar uma ovelha, para tomar de mim uma ovelha. E como ele era um verdadeiro pastor, não é? Ele tinha coração de pastor, ele avançou sobre o urso e
arrancou das garras do urso a sua ovelha e matou o urso, não é? De repente ele estava apacentando novamente, em outro dia, aí aparece um leão. Eu acho que o urso fugiu, né? Se eu não me engano. Precisava ler direitinho a escritura para a gente ver os detalhes, né? Mas parece que o urso fugiu, porque o urso era covarde. Veja só isso, que tipos, né? É um inimigo que, não, na verdade, não é um poderoso, ele é um fanfarrão. Aí veio o leão. O leão, olha só, um urso é muito menos perigoso que um leão. Aí veio o leão, e o leão veio e agarrou a ovelha. Ele disse, não, se eu já botei o urso para correr, eu boto você também para correr, leão. Aí ele disse, olha, rei, meu senhor, teu servo aqui, Davi, pegou esse leão pela barba e libertou a ovelha de teu servo, meu pai, Jessé. Aí Davi disse, você fez isso? Fiz. Então agora esse incircunciso que está lá, veja só, o leão era mais que o urso e agora o gigante era mais que o leão. Então Deus foi preparando, você viu como o passado serviu de combustível para Davi? Continuar crendo que Deus lhe daria vitória? Então Davi disse, Saul disse, se é assim, então você vai conseguir mesmo, não é? Então foi o testemunho que ele tinha, ele carregava um testemunho. E nós cristãos carregamos testemunhos também, de 30, 20, 40 anos de fé e de vitória. Você nunca foi derrotado? Você está aqui agora vivo e firme na fé? Ora, isso é o combustível que nós temos para continuar acreditando, para continuar na luta, na peleja e não estarmos assustados. Aleluia! Glória a Deus! Não é? Mas então, deixa eu ir aqui, senão a gente não vai para frente de jeito nenhum, não é? Aqui no 75. Onde tudo isto aconteceu? Como que isto aconteceu? O que fez as pessoas assim, quer dizer, ficarem assim medrosas, assustadas? De jeito nenhum, não é? Porque estamos quase prontos para sermos destruídos. Onde está a fé, a convicção dos crentes, das pessoas? Não estamos destruídos. Irmão Brana, explique-me, o que faz o Senhor pensar que toda esta coisa tem que ser varrida? Ela já foi varrida uma vez antes, não é isso certo? A destruição antediluviana. Agora aqui vem algumas coisas profundas. Nós nos aproximamos para ler. Então, ele disse, é a experiência passada. Lá no tempo do dilúvio já não foi varrido toda a sujeira, toda a imundície, toda a mentira da terra? Agora não vai ser diferente, vai ser a mesma coisa. Eu quero que vocês leiam comigo agora no livro de Gênesis, capítulo 3. Se você deseja saber qualquer coisa, eu posso lhe mostrar neste livro de Gênesis, onde cada culto e cada ismo e cada coisa que temos hoje começou em Gênesis. Agora nós estamos chegando perto dos gigantes já. Quantos sabem que Gênesis significa o princípio? Certamente. Nós encontramos as igrejas, os movimentos, todos que começaram, mais velho, mais novo e tal, né? No princípio, Babilônia, Nimrod, o fundador, nós encontramos isso no meio da Bíblia, nós encontramos isso no fim da Bíblia. Nós encontramos isto, tentando trazer mulheres pregadoras. No começo da Bíblia,
e a adoração de pequenas estátuas feitas de raízes. Então ele está dizendo aqui que essa questão que nesse tempo final em que nós vivemos, porque nós que estamos vivos agora, hoje, né, nesse dia de hoje, nós vivemos uma parte do século XX e estamos vivendo uma outra parte do século XXI. Então nós fizemos parte de uma transição de século XX e século XXI, porque nós já estamos aos 21 anos do século XXI, né? Então, nós podemos observar que no século XX e agora no XXI, houve uma proliferação, que ele está dizendo aqui, de mulheres pregadoras, que não existia antes nos dias de São Paulo, que não existia antes nos dias de Lutero, nos dias de Wesley. Não havia essa proliferação de mulheres pregadoras. E lá no começo ele está dizendo, eles já faziam, lá em Gênesis, eles já faziam as estátuas de mulheres com raízes de madeira. Por quê? Porque havia ali na mentalidade deles a adoração feminina. É isso que ele está mostrando aqui para nós. Quantos já leram Duas Babilônias, Rispals? A história, nós encontramos na história que eles tinham uma mulher, e então você recorda que até mesmo Jacó roubou o ídolo do seu pai, e a sua filha o escondeu debaixo dela. Eles o tiraram dali para o deserto, o que perverteu o arraial. Depois, vamos ler agora em Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Vou dar uma paradinha aqui, só para frisar as expressões antes que nós prossigamos e percamos da nossa mente, não é? Então, ele acabou de ler aqui que a serpente chegou à mulher e disse, é assim que Deus disse? Ora, mas a serpente falou com a mulher? E por que ela não fala hoje? Essa vai ficar uma interrogação para nós termos a resposta mais para frente, não é? Por que ela não fala com mulher nenhuma hoje, nem com homem nenhum? Aliás, existe uma lei que protege os animais, não é? E você é proibido de matar animais, serpentes inclusive, porque isso, eles dizem que isso é para balancear o ecossistema. Mas quem é que gosta de uma cobra? Não é certo? Quem é que tem amores por uma cobra? Uma serpente. Ela é asquerosa, ela te provoca asco, ela te provoca repulsão, uma serpente. Mas ela chegou e conversou com a mulher como se eu conversasse com você. Assim, duas pessoas. Ela disse, é assim que Deus disse, mulher, não comereis de nenhum fruto das árvores que estão no jardim? Olha a pergunta. Aí a mulher respondeu, não é assim que Deus disse. Dos frutos das árvores do jardim nós podemos comer. E quantos frutos? Que frutos existiam no jardim, não é? Todo fruto que nós temos hoje. Maçã, pera, goiaba, laranja, não é? Frutos diversos era permitido que se comesse. Mas aí a mulher respondeu, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus,
não comereis dele e nem nele tocareis. Não era nem para pôr a mão, nem para passar a mão naquele fruto. Nem nele tocareis para que não morrais. Bom, então guarde isso na sua mente. Que fruto era esse? Que árvore era essa? Não é? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Vem, procurando por uma luz nova. Aqui está entre parênteses. Vem, procurando por uma luz nova. Quer dizer, esse é um grande perigo, que as pessoas cansam, não é? Eles se cansam de viver como cristãos e aí começam a procurar alguma inovação, alguma luz nova, alguma revelação, alguma coisa diferente assim para dar ânimo outra vez. Não, permaneça naquilo que você aprendeu desde o princípio. Devemos permanecer naquilo que nós temos aprendido desde o princípio, como Abraão. Abraão viveu todo o tempo acreditando naquilo que ele recebeu no princípio. Por isso ele estava certíssimo de que Deus era capaz de cumprir a sua palavra. Quando a pessoa muda muito e vai para outras luzes novas, espiritualmente falando, né? Revelações novas, é porque ele se cansou e desacreditou daquilo que veio no princípio, porque ele achou que Deus está demorando muito para cumprir aquilo que ele disse, e aí começa a vir o desejo dentro da pessoa de encontrar alguma coisa melhor, quem sabe mais real, quem sabe mais imediata, né? Eu já estou quase precisando parar já. Vem como estes sujeitos são hoje, tentando tirar da Bíblia. Ora, é bem mais fácil derramar ou aspergir dessa maneira do que daquela maneira. Não, Senhor. Deus estabeleceu um programa e este é o que temos que seguir, isto. Então ele está falando aqui derramar ou aspergir, ele está se referindo a batismo, né? Batismo das pessoas. Então, derramar um pouquinho de água na cabeça da pessoa não precisa nem ir no rio. Não precisa levar as velhinhas lá no rio. E se elas afogarem? Né? Tinha um irmão que tinha muito medo, a hora que a gente ia batizar alguém, principalmente uma irmã assim, mais idosa um pouquinho, ele tinha medo que a gente afogasse a irmã, deixasse ela, a água levar embora, não é? Então, não é muito mais fácil, então, na própria igreja, lá dentro, ter lá um compartimento, um cômodo ali, aqui é o batistério. Mas não tem tanque, não tem nada ali, né? É um batistério, então a pessoa confessou, professou sua fé, ele tem profissão de fé, então agora ele quer ser batizado, aí vem lá e derrama um pouquinho de água nele, na cabeça dele, pronto, batismo, eles dizem, batismo não é símbolo? Então pronto, está batizado. Ou então, aquele outro que é assim, ó, aspergir, né? Asperge, como um spray, né? Então, hoje em dia nós temos os borrifadores, principalmente em tempo de pandemia. Então agora proliferou muito os borrifadores, né? Então você encheria aquele borrifador de água e deixa ali no batistério, naquele cômodo lá que é reservado para essa cerimônia de batismo. O irmão vai lá, a irmã vai lá, pronto, professou a sua fé, tornou-se um professo, então esborrifa nele. Com o borrifador, pronto, está batizado, já que é um símbolo, mas essa não é a maneira bíblica. Por que São Pedro não mandou borrifar? Não é? E por que a igreja primitiva não mandou derramar um pouquinho de água na cabeça? Batismo significa sepultamento. Porque a pessoa morreu para a vida velha, então ela é sepultada. Depois se levanta como se fosse numa nova vida, uma ressurreição. É símbolo, sim. Mas eu preciso, pelo menos aqui, ir terminando o parágrafo, né? Nós temos que seguir isto. E vendo a mulher, agora ele volta na leitura, e vendo a mulher que aquela árvore era boa
para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e, vírgula, né? E deu também a seu marido, e ele comeu com ela, né? Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Mas que árvore foi essa, hein? Que de todas as outras árvores eles naturalmente já tinham comido, né? De todas as árvores do jardim eles já tinham comido, para não ficarem com fome, para não morrerem de fome, naturalmente. Mas que árvore foi essa, hein? Que eles nunca tinham comido ainda, e quando comeram, ela foi desejável para abrir o entendimento, né? Bom, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Gênesis 31, 7, está escrito aqui, mas acho que o traço aqui está em lugar errado. É Gênesis 3, né? Deve ser 3:17. Se você estiver acompanhando, está escrito 31, 7, mas acho que o traço foi colocado na posição diferente. É Gênesis 3, não é? Então nós vamos parar aqui, porque a hora deu ali, não é? Mas estamos chegando perto dos gigantes, não desista não, tá bom? Já já nós chegaremos lá, não é? E que Deus nos ajude, porque nós temos estabelecido aqui de praxe 1 hora de culto. E se nós fôssemos ficar aqui, a gente ficaria 2 horas mais, né? Mas enfim, vamos manter a ordem, e assim você come agora esse alimento e fica com vontade de comer de novo logo o próximo alimento que virá. Terças-feiras e sábados, este culto é publicado no YouTube, e falei que eu ia fazer isso aí quase que constantemente, né? O nosso canal, pegou a caneta? Pegue uma caneta e o papel, que eu vou pedir para você escrever direitinho o nome do nosso canal, tá bom? Então, eu vou citar daqui um minutinho. Então, terças-feiras e sábados, no horário das 18h45. E nós temos já no canal lá uma série de cultos que você pode assistir, pode ver qualquer um deles, né? Quando você entrar no canal. E também tem a série, o livro dos Salmos, que está sendo gravado. Já estamos quase para o final também dessa série aí, não é? Que é o livro dos Salmos. São 150 salmos, não é? E assim, vamos citar então agora o nome certinho. Você já pegou a caneta, escreve aí para você achar o canal aonde ele está. Exato. Tabernáculo SBO Shalom. Você vai digitar lá na pesquisa. Se você estiver numa TV Smart, você vai lá na pesquisa. Ela está naturalmente conectada na internet, sua Smart TV, não é? Então ela está conectada na internet, você vai lá na pesquisa, vai no YouTube primeiro, no ícone do YouTube, depois você vai na pesquisa e digita lá, Tabernáculo. Quando começar a aparecer as outras, você continua digitando, SBO Shalom. Aí vai cair em cima da nossa programação, não é? Então fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todas as nossas famílias, nossas vidas, que Ele nos dê graça. Se você está em luta, em dificuldade, que Ele possa dar graça, dar força, dar coragem, dar fé, dar ânimo, dar heroísmo para você continuar na luta, e nada de assustado. Nós não estamos assustados, não é? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, agradecidos estamos por mais esta vez, por esta oportunidade de estarmos juntos através deste meio de comunicação virtual, que é um meio muito importante para que as pessoas possam ir ouvindo a Tua palavra, mesmo aqueles que não estão no tabernáculo ali presencialmente, mas podem também ser abençoados. Cura os doentes, Senhor, dá alegria no coração, ânimo, força, coragem, para a glória do Teu santo nome, nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém. Graças a Deus. Aí na descrição do vídeo embaixo tem os horários, os dias e os locais dos nossos cultos. Nós temos o tabernáculo na cidade de Campinas e também temos o tabernáculo na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Então você olhando ali, você se inteira onde é mais fácil para você estar conosco, não é? E também tem o WhatsApp, que pode servir se você precisar entrar em conexão conosco através do telefone. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.